Abram comigo, irmãos, a palavra de Deus, no livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13. Aleluia. Livro das Crônicas, capítulo de número 13, nós vamos ler dos versículos 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Aminadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez-Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Ó Deus bendito, fala conosco, Senhor, mais uma vez. A tua palavra, ela é viva, ó Deus, é eficaz. Ela é viva para aqueles que já estão vivos em Cristo Jesus. Por isso é possível, ó Deus, que cada um de nós aqui em Cristo Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus, venhamos a compreender a tua palavra, ó Deus, aquilo que tu tens para cada um de nós. Ó Deus bendito, fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós necessitamos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir a tua voz. Ó Deus, porque nós queremos que o teu nome continue sendo glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ó Deus, nós te agradecemos por este privilégio de podermos estar aqui. E oramos assim, no nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho compartilhado com os irmãos há alguns domingos, a princípio, num deles, nós conversamos aqui sobre corremos o risco com a nossa religiosidade, hipocrisia, uma vida, sem temor e sem amor, não agradarmos ao Senhor e até o mesmo cansá-lo com os nossos cultos. Depois conversamos, irmãos, sobre o perigo em relação aos nossos cultos que prestamos ao Senhor. Vimos isso semana passada, para estarmos atentando num culto que realmente agrada ao Senhor e tem que ser de acordo com os seus princípios, com a sua vontade. E eu gostaria nesta noite, irmãos, estar compartilhando um pouquinho mais, baseado nesse texto, sobre o cuidado que devemos ter, irmãos, porque nós, como cristãos, como crentes, como aqueles que confessam
a Jesus como o Senhor de suas vidas, aqueles que de alguma forma professam uma fé em Deus, nós lidamos com as coisas de Deus com mãos humanas. Nós lidamos com as coisas de Deus usando mãos humanas. E aí, irmãos, nós vamos ver aqui essa experiência na vida de Uzá, na vida deste rei Davi, do povo de Israel, que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, que eu sirvo e adoro e glorifico o nome do Senhor. Não é simplesmente com os meus esforços, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu entendo, a maneira que eu acho que talvez seja a melhor ou mais prática, mas de acordo com a vontade do Senhor. Nós vemos aqui neste texto, irmãos, que não tem como, irmãos, nós fazermos alguma coisa quando nós começamos errado, ela dá certo. As coisas para darem certo precisam começar de maneira certa, para que dê certo. E aí nós precisamos buscar, no Senhor, compreendemos como devemos fazer da maneira correta, para glorificar, engrandecer e agradar a Deus. Ou seja, as coisas certas devem ser feitas de modo certo ou nós vamos falhar. E a primeira coisa que aconteceu aqui, nós vemos no versículo de número 8, diz o texto: Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins e com símbolos e com trombetas. Observe aqui, irmãos, que havia empenho, havia povo, havia multidão, havia cântico, havia harpa, havia trombeta, havia festa, havia um cerimonial que eles achavam até que estavam agradando a Deus. Mas infelizmente, irmãos, não houve adoração. Não houve adoração. Não houve um culto que agradasse ao Senhor. Não houve, irmãos. Eles fracassaram. Tinha emoção, parecia ter vida, mas não houve sacrifício. Não houve sacrifício que agradasse ao Senhor. E como podemos servir a Deus, irmãos, sem sacrifício? Outro dia eu conversava com alguém, e há um dito também por aí, é graça, é graça. E todo mundo fala da graça, né, irmãos? Todo mundo fala da graça. E a gente aprende, e é uma verdade, é claro, a palavra de Deus diz que é graça. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Para nós foi de graça, irmãos. Para nós foi de graça. Mas alguém pagou um preço muito caro, caríssimo. O salmista diz que foi um preço caríssimo, resgate de nossas almas. Para nós foi de graça, mas alguém pagou um preço. E muitas vezes, irmãos, nós, por causa desta graça, nós, às vezes, não oferecemos nada a Deus. Não oferecemos nada a Deus que o agrade de fato, que glorifique o nome dele. E eu queria que nós pensássemos nisso, irmãos. Não é apenas o empenho, muitas vezes energia, força, alegria, mas a adoração que agrade ao Senhor. Agora, é importante lembrar, é claro, irmãos, que não é a nossa força em si. Deus não precisa da força humana. Nós não temos nada a oferecer ao Senhor. Nós não podemos, irmãos. E é interessante, irmãos, que só os mortos podem ver a face de Deus. Só os mortos podem ver a face de Deus. Só aqueles que passam pelo arrependimento podem tocar na glória de Deus. Moisés, a gente vê a experiência daquele homem no capítulo 33 de Êxodo, quando o povo peca, ele quer cultuar também a Deus de qualquer jeito, da maneira que eles pensam, e aí eles começam a ter problema, Deus quer matar todo mundo, Moisés começa a interceder, clama pelo povo, e Deus ouve a oração de Moisés. Moisés coloca diante de Deus e até expressa o que está no coração dele quando ele diz assim: Senhor, o Senhor disse que
se agradou de mim. O Senhor achou graça em mim e me chamou para guiar o povo. E agora o Senhor está falando que quer matar todo mundo. E ele intercede. E Deus então ouve o clamor dele quando ele declara isso. Senhor, como que saberão, como que verão que realmente o Senhor está conosco, se o Senhor permitir uma coisa dessa, se o Senhor nos der realmente êxito ou vitória nesta causa. Deus ouve o clamor de Moisés. E Moisés, em certo momento, diz assim, Senhor, eu quero ver a sua face. E aí Deus fala com ele assim, ninguém pode ver a minha face. Se ver, morre. Mas como eu vi o seu clamor e me agradei de você, eu vou manifestar a minha glória a ti. Vou passar entre as penhas, as pedras, e você vai me ver passar como uma sombra por trás das pedras. E Moisés teve este privilégio. Eu costumo dizer até, irmãos, que a oração de Moisés foi atendida lá no Monte da Transfiguração. Os irmãos viram a experiência do Senhor Jesus, que quando ele pega Pedro, Tiago, e João, ele sobe e leva até a montanha, lá em cima Jesus se transfigura e ele agora é visto em toda a sua glória. A glória que nós o veremos um dia. E a palavra diz que eles caem por terra, eles ficam atônitos, eles veem a glória do Senhor e eles veem também Moisés e Elias. E Pedro fala, Senhor, vamos construir aqui 3 tendas. Uma para você, uma para Elias e para Moisés. Interessante, eu disse aqui uma vez, quando pregava também sobre isso, quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, e nós o servimos com todo o nosso coração, alma, entendimento, nós não precisamos de mais nada. Foi esse o sentimento de Pedro. Quem está na presença de Deus, não lhe falta mais nada, porque estando em Cristo, tem tudo. Mas eu vejo nesse episódio, irmãos, Deus atendendo a oração de Moisés. Moisés, lá no Êxodo, pede, Senhor, eu quero ver a tua face. Deus falou, não dá, só os mortos podem ver. E agora Jesus na transfiguração, ninguém até hoje explicou por que aquilo, mas Jesus se transfigura e Moisés e Elias vêm ao encontro de Jesus e a Bíblia diz que eles batem um papo. Os discípulos não conseguem ouvir a conversa, mas Elias e Moisés e o Senhor, eles conversam. E eu costumo dizer que lá no Monte da Transfiguração, Deus atendeu a oração de Moisés. É por isso que às vezes eu digo, meu irmão, minha irmã, não desanime, viu, na sua vida de oração. Creia sempre, viu? Mesmo porque talvez algumas de suas orações não serão atendidas enquanto você vive. Mas alguém vai desfrutar da bênção que você pediu. Então continue, porque pode ser seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Às vezes eles receberão a bênção que o seu tataravô pediu. Você é abençoado. Bênção, né? A Bíblia diz que Deus visita aqueles que temem, e servem ao Senhor até 1000 gerações. Mas irmãos, pararam para pensar nisso? O seu culto de hoje, agradando a Deus, as suas palavras hoje, a sua oração, a sua declaração hoje aqui diante de Deus, pode surtir efeito em gerações que você nem imagina. Mas eles lá saberão e lembrarão que houve um avô, um bisavô, um tataravô que orou com você. Mas, irmãos, nesta experiência de Davi e de Uzá, nós somos exortados aqui, irmãos, a estarmos atentos, somente aqueles que estão em Cristo, porque já estão mortos. Lembram disso? A palavra diz que assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós que cremos nele, morremos com ele. E qual que é o testemunho de que nós morremos com ele? É quando nós cremos na sua palavra, professamos a nossa fé e passamos pelo batismo. O batismo é o símbolo daqueles que agora nasceram de novo, estão em Cristo Jesus, são novas criaturas. E o batismo então testifica de que você agora pertence a Deus. E aí a palavra diz que nós devemos crer e viver como que aqueles que agora em Cristo também morreram com ele, quando ele morreu na cruz. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. É por isso, irmãos, que hoje eu e você, em Cristo Jesus, podemos ver a face de Deus e não morrermos. Você já viu, meu irmão, minha irmã? Você de fato tem essa experiência viva de que você é convertido de verdade?
e você nasceu de novo, o Espírito de Deus já testifica no seu espírito que você é filho de Deus, não é só porque você lê, que a Bíblia diz, né? Todo aquele que crê que Jesus é filho de Deus, que é Deus, você também é salvo. Não é assim que a palavra diz? Quando você crê que Jesus é o Senhor, você recebe vida. Todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, recebeu vida. Está escrito. E aí nós passamos a fazer isso. Puxa vida, eu creio. A palavra está dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Senhor tem vida e vida eterna. Então eu tenho. Ok, glória a Deus. Mas testifica na sua alma, no seu coração? Ou você, em alguns momentos, tem medo, acha que não é mais, está correndo risco, está com medo de alguma coisa, medo da vida eterna? Você precisa analisar isso, porque a palavra diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quando nós vemos aqui, irmãos, e aprendemos que não é a força, não é a nossa capacidade, não é aquilo que a gente acha que tem, mas é aquilo que o Senhor deu e fez em nós. É por isso que quando Moisés clama e pede, Deus fala isso com ele. Quem está vivo não pode ver a face do Senhor. Talvez há alguns aqui que estão vivos demais, são orgulhosos demais, soberbos demais, conhecedores demais, sabem demais, mas não se renderam ainda ao sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Davi, ele quis trazer a arca de volta. Os irmãos se lembram a arca, aquela caixa dourada, revestida toda de ouro, com aqueles querubins em cima. Dentro é colocado alguns instrumentos e algumas coisas que simbolizavam ali a glória de Deus, ao cuidado, a presença, o suprimento de Deus, né? A vara de Arão, tinha ali o maná, né? O cuidado, a provisão, a bênção de Deus sobre a vida do povo de Israel. E a arca representava a presença de Deus. Através da arca, Deus manifestava a sua glória lá naquele tabernáculo. E os irmãos se lembram que lá em Samuel, na primeira carta de Samuel, nos capítulos primeiros ali, a Bíblia diz que Eli e seus filhos, Eli já estava ficando velho, a Bíblia diz que ele estava ficando velho e cego. Seus filhos, Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes e eles faziam o que era mal perante o Senhor. Eu falei isso na semana passada sobre o profanar o culto. Eles profanavam o culto porque o culto exigia lá na antiga aliança o sacrifício de animais e a queima das gorduras. A queima da gordura simbolizava perdão de pecados e era feito esse sacrifício. Esses sacerdotes, Ofni e Finéias, quando a Bíblia diz que eles profanaram, eles não glorificaram a Deus com as suas vidas e com a adoração, eles profanaram. Isso trouxe consequências ao povo de Israel. Houve rebeldia, houve pecado. Deus usa o profeta para falar com Eli que Deus estaria punindo, seus filhos estariam sendo mortos, e a arca foi tomada. Lembram? O Icabô, não é? A esposa de um dos filhos de Eli, de Ofni e Finéias, ela estava grávida e quando recebe a notícia que a arca foi tomada, o seu marido morreu e seu cunhado, não é? Chega a notícia, aquela mulher, ela tem o filho abruptamente e antes de morrer, ela põe o nome Icabô. Foi-se a glória do Senhor, porque a arca foi tomada. E é interessante, irmãos, que a palavra diz que o povo se humilha. Deus, depois de algum tempo, usa o profeta Samuel. Samuel era um garoto nessa época, quando os filhos faziam o que é mal. E aí, Deus vai usando o profeta para ministrar a vida do povo. O povo fica sem a glória de Deus alguns anos. E, de repente, Deus começa a quebrantar o coração desse povo. E eles começam a clamar. Samuel pergunta para eles, olha, vocês querem de verdade voltar para Deus? Vocês querem de verdade começar a cultuar de verdade, a adoração de verdade, o louvor de verdade, fazer as coisas certas nos lugares certos? Vocês querem mesmo? Vocês querem realmente comprometer a vida de vocês com Deus? E eles disseram que sim. A Bíblia diz então que Samuel faz um sacrifício, um cordeiro, ele sacrifica ao Senhor e ele intercede para o povo.
E a palavra diz que eles trazem então a arca, nesse período antes ainda da arca ser tomada, eles trazem a arca, no capítulo 4 de Samuel, e naquele momento de adoração, a Bíblia diz que eles alegres, cantando, felizes da vida, do mesmo jeito aqui como Davi e esse pessoal aqui agora. E o alarido é tão alto, a festa, a adoração, o culto, que chega ao ouvido dos filisteus. E eles estavam vindo contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que os filisteus ficam assustados. Eles ficam com medo. E o povo filisteu queria até desistir da luta, mas os príncipes, os principais, disseram assim: ei, ó, tem ânimo, vamos ficar firme e nós vamos lutar e nós vamos prevalecer. O que aconteceu? Eles lutaram e prevaleceram. Porque o povo tinha arca, tinha alarido, tinha festa, tinha trombeta, tinha tudo, tinha culto, mas não tinha adoração. E aí estava em pecado. A arca foi tomada. E acabou. E agora, nesse exato momento, a palavra diz que passaram-se 20 anos, irmãos. No período em que Saul reinou, nenhum momento rei Saul, se interessou em trazer a glória para o povo de Israel. Porque a arca simbolizava a glória de Deus, a presença de Deus. Era onde Deus se manifestava e falava com o seu povo. Saul em nenhum momento se preocupou com isso. Deus levanta Davi. Os irmãos conhecem a história de Davi, a luta para que ele assumisse o reinado. Ele foi ungido, era um adolescente. Passaram-se mais de 17 anos até ele começar a reinar e reinar por parte, até ele reinar em todo. Tantas perseguições e lutas para aquele que Deus chamava o homem segundo o coração dele. Passou por várias situações. Mas nesse período agora de Davi, quando Davi começa a reinar de forma plena em todo Israel, a palavra diz que Davi, então, ele decide: vou trazer a arca de volta. E ele chama todo Israel, todo o povo, todos os príncipes, e reúne e diz assim: vamos trazer a arca de Deus de volta. Vamos! E aí eles trouxeram. E houve grande festa. Só que hoje uma pedra no meio do caminho. Eu fico com pena do boi. O que tinha a ver aquele boi com aquilo, né? E o boi tropeça. E Uzá? Puxa vida, um homem de Deus. Uzá era até um levita. E ele morre por tentar segurar a arca. A arca estava em cima de um carro novo. Ninguém nunca tinha usado. Sabe aqueles carros de boi? Quem conhece aqui? Carro de boi? Não é? Um carro novo. Foi construído um carro novo. Prepararam 2 vacas com crias que ainda não tinham sido usadas. Colocaram elas para puxar o carro. E agora estão trazendo a arca. Tiveram orientações dos filisteus para preparar isso tudo, para trazer. Foi preparado até oferta. É interessante isso, né, irmão? Se você for olhar lá no capítulo 6 de 1 Samuel, quando a arca foi roubada pelos filisteus, eles levam a arca, eles colocam lá no seu reinado lá, e colocam diante de Dagom, o deus que eles adoravam. A palavra diz que de madrugada eles iam ver, Dagom estava caído de bruxo. Eles levantavam aquela estátua de Dagom, o deus que eles adoravam. Quando eles chegavam no outro dia, estava o Dagom, de cara no chão, diante da arca, onde eles colocaram a arca, no lugar de culto deles lá. E a palavra diz que eles ficaram assustados com aquilo. Ó, leva essa arca daqui, porque também começou a haver morte. Começou a morrer gente. Tira essa arca daqui. Deus de Israel está causando problema aqui, leva essa arca embora. E aí foram levando para cada cidade. Haviam várias cidades na região. O texto lá cita 5. E de repente, para onde passava a arca, morte, tumores e morte. Deu um jeito de sumir com essa arca do povo de Israel, do Deus deles. Está trazendo dano para nós. E eles consultam os seus sacerdotes, seus adivinhos. Como que a gente vai fazer para fazer com que essa arca vá até eles? Como que a gente vai fazer? Chamaram os sacerdotes, os adivinhos, e eles consultaram e disseram assim: olha, tem que fazer uma oferta boa.
Tem que ser uma oferta boa, de preferência de ouro. O Deus deles não aceita qualquer coisa. Olha só como é que eles sabem disso. Tem que ser uma oferta boa. O que nós vamos fazer? Façam o seguinte, façam utensílios de ouro parecidos com os tumores e com os ratos, porque houve uma praga, né? Muitos ratos invadiram os filisteus, trazendo dano, problema, doença e morte. Então eles fizeram estátuas de rato, de ouro, e fizeram também tumores de ouro, e colocaram dentro de um cofre, e colocaram em cima desse carro, e colocaram junto com a arca, e levaram como oferta para o Senhor. Mas a gente vai mandar ele para onde? Eles disseram assim, vamos colocar em cima do carro, vamos colocar as vacas e vamos tocar. Para onde as vacas forem, irão. Se as vacas tomarem em direção de Bet-Semes, nós vamos entender que foi o Deus deles que fez isso com a gente. Se eles tomarem outro caminho, foi coincidência. Isso tudo foi casual, foi coincidência. Quando eles tocaram no carro para as vacas andarem, as vacas foram para Bet-Semes. E elas iam, eu acho até interessante, elas iam caminhando e dando glória a Deus. Porque a Bíblia diz que elas iam caminhando e berrando, caminhando e berrando, caminhando e berrando em direção a Bet-Semes. Eu não sei o que a vaca dizia, não. Eu cheguei a pensar que era glória a Deus, mas talvez ela falava misericórdia. O Senhor tem misericórdia da nossa vida. Misericórdia desse povo, Deus de Israel, tremendo, poderoso. E é interessante que ficou sabido no meio dos filisteus que foi o Deus de Israel que fez aquilo tudo. Só que olha só, eles prepararam um carro novo e fizeram isso para se livrar da arca. A arca acabou indo parar em Bet-Semes e ficou lá por um tempo. Passaram por alguns lugares e aonde a arca passava, houve alguns momentos que teve problema. Até o povo de Bet-Semes também morreram gente. Por quê? Porque 70 homens curiosos quiseram olhar dentro da arca. E eles foram fulminados e morreram. E aí a arca acabou ficando, né, para aquela região durante muitos anos. De repente, quando Davi agora resolve trazer a arca, eu não sei o que deu na cabeça de Davi, né, na cabeça desse povo. Eles resolveram trazer a arca e o que eles fizeram? Um carro novo. E colocaram a arca em cima de um carro novo. Só não fizeram as estátuas de rato e de tumores, mas fizeram um carro novo. Botaram bois novo, bois que ninguém tinha usado ainda, para transportar a arca. E é até interessante, irmãos, que no início, Deus até permitiu. Sabe aquela conversa assim que a gente está fazendo melhor, né, pastor? Sabe aquela conversa? Estamos esforçando, fazendo melhor, porque é para Deus. O melhor, o quê? Que é melhor? O melhor é o certo. O melhor é o certo. A Bíblia diz, por exemplo, que obedecer é melhor do que sacrificar. Não é o sacrifício em si, não é a obra em si. Lembra que eu falei domingo passado? Nós devemos buscar excelência em tudo que a gente faz para a prestação de culto? Sim, porque o culto é para o Senhor. Mas o Senhor quer o nosso coração íntegro, reto, sincero, verdadeiro, quebrantado, reconhecendo quem somos e diante de quem nós estamos. Aqui, eles tentaram. Não é usar, é interessante que o nome usar significa força, coragem, majestade, segurança. Deus não precisa de nada disso, irmãos. Embora até use isso tudo. Mas não é isso que garante nada, irmãos. Não é isso que garante. O que garante é o Senhor. É o Senhor. E a palavra diz que eles pecaram porque fizeram da forma errada. A arca, irmãos, símbolo da glória de Deus, quando Deus mandou construir, ela foi feita de madeira coberta de ouro. Faz lembrar alguma coisa quando a gente fala que a arca simboliza a glória, a presença de Deus, e ela foi feita de madeira e coberta totalmente de ouro? As argolas de ouro. Vocês não lembram ninguém? Quem que é Deus e tomou forma humana, se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a glória como unigênito do Pai, embora sendo Deus, se fez carne,
forma humana. A arca de madeira, coberta de ouro, simboliza a humanidade de Cristo, mas ele é rei, ele é o Senhor. A arca era transportada por varões, por varas, 2 varas, feita de quê? De madeira, coberta de ouro. Essas varas simbolizam a humanidade, homens. Só que qualquer homem, a arca tinha que ser carregada por quem, irmão? Pelos levitas, aqueles que foram separados para exclusivamente transportar a arca. A arca tinha que ser carregada pelos levitas, carregada no ombro. E eles colocaram a arca onde? Em cima de um carro. A princípio parece que estava indo tudo bem. Por isso que eu falei para os irmãos, não tem como a coisa que começa errado dar certo. As coisas para darem certo têm que começar da maneira certa. Parecia que estava tudo bem. De repente, o boi tropeça. Não é? O carro dá balançada, a arca vai para o chão. Uzá, com todo o carinho que ele tinha pela arca, ele mete a mão. Não pode colocar a mão na arca. A arca tem que ser colocada os varões. E os homens têm que pegar nos varões, carregado no ombro. Quando Uzá toca na arca, ele cai morto, fulminado. Davi fica chateado em primeira mão. Ele fica chateado. E agora, como vou levar a arca? Interessante, irmãos, no versículo 11 e 12, né, diz assim: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Mas depois, irmão, do versículo 12 diz: temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Ele não trouxe naquele dia, diz o texto que continua, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. 3 meses em sua casa, ele era descendência dos levitas, ele pôde transportar a arca e levou para a casa dele. E a palavra de Deus diz que ficou na casa dele por alguns meses. E foi tremendamente abençoada a sua casa. Davi, sabendo disso, ele foi estudar. Ele foi pegar a Bíblia, né? Como que eu vou carregar a arca? E aí ele descobriu a maneira que tem que transportar. E aí a palavra diz, então, que depois ele levanta esses levitas, levanta esse pessoal todo, e ele vai buscar a arca. Agora aqui, me fez lembrar de Anadab e Abiú. Anadab e Abiú são os 2 filhos de Arão. Eles, sim, trouxeram o fogo de fora para o altar. Os irmãos lembram que eu falei da outra vez que quando o altar, o tabernáculo foi todo preparado e a primeira vez que o fogo foi aceso no altar, está lá em Levítico capítulo 6, a Bíblia diz que foi o próprio Deus que acendeu o fogo. E aí Deus falou, o fogo permanecerá aceso no altar e nunca mais se apagará. Então era a responsabilidade dos sacerdotes manter o fogo do altar aceso. Só que Nadab e Abiú, lá em Números capítulo 11, a Bíblia diz que eles foram acender o fogo do altar e levaram o fogo de fora. E eles foram fulminados e morreram. Irmão, eu disse aqui domingo passado, eu e você que entramos por aquela porta e viemos aqui para prestar culto, que é convocação do Senhor. O Senhor é quem nos chama para adorá-lo, cultuá-lo, buscar a sua face. Só que, irmãos, nós não temos nada para trazer se não for aquilo que Deus já nos deu. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor nos nossos cultos de adoração, engrandecer o nome, seja com palavras, com hino, com louvor, com as ofertas, com tudo que nós entregamos ou temos, se não for o Senhor que tenha colocado nas nossas mãos. O nosso culto, tudo que ofertamos e entregamos, é porque nós recebemos do Senhor. Como trarei a glória de Deus de volta? Havia esse desejo no coração de Davi, ele ficou até indignado,
pelo fato de ele não ter conseguido, estava fazendo da maneira errada. Mas depois ele faz da maneira correta. No versículo 15, se você olhar de 1 Crônicas, capítulo 15, um pouquinho mais à frente, os irmãos vão ver. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 25. Segundo a palavra do Senhor. Davi agora ele se adequou, à mente do Senhor. Ele agora estava fazendo de acordo com a palavra de Deus. A glória de Deus precisava ser transportada pelos varais e aos ombros. Trazendo para nós hoje, irmãos, a glória de Deus, ela é manifesta ou carregada e transportada através da igreja, daqueles que estão em Cristo, daqueles que agora foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles agora que foram cobertos pelo sangue de Jesus, agora que foram feitos em Cristo príncipes e sacerdotes, aqueles que agora podem entrar nos santos dos santos. Lembra que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10? E é até interessante que no próprio capítulo 10 de Hebreus diz lá do sacrifício perfeito. Na antiga aliança, os sacrifícios eram feitos de animais. E os sacerdotes tinham que fazer, e tinham que repetir, tinham que repetir, tinham que repetir, tinham que repetir. E os sacrifícios tinham que ser feito e refeito e refeito. Era uma exigência do Senhor. Só que agora veio o sacrifício perfeito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A carta aos Hebreus nos mostra, no capítulo 9, capítulo 10, bem específico. Ele fez sacrifício por nós e fez de uma vez por todas um sacrifício perfeito e agradável a Deus, e que Deus recebeu. E é por isso, irmãos, que hoje nós podemos estar na presença do Senhor e prestarmos culto a Deus com sacrifício perfeito, que é em nome de Jesus. Só que o que é preciso que a gente entenda que não é de qualquer forma. Há um texto que às vezes, eu já disse aqui para os irmãos que alguns confundem, Romanos 12. Os irmãos já viram o que diz em Romanos 12? E alguns começam a querer conjecturar e falar do culto solene, falar do culto assim, culto... Não é nada disso que o texto está falando. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional não é culto com entendimento. Culto racional é culto com corpo. É culto com a vida. Eu falei para os irmãos outro dia, aqueles que se diziam estar em Cristo e adorar a Deus, mas que adoravam e serviam a Deus em espírito. Buscavam espiritualmente, mas a vida material viviam no pecado. Havia alguns até que entendiam que quanto mais pecado, melhor. Porque eles entendiam assim, a natureza humana é pecaminosa. Lembram? Daqueles que tinham dificuldade em aceitar e reconhecer que Jesus era Deus. Como que pode um homem ser santo e Deus, sem pecado? Que blasfêmia! Quem é esse para dizer uma coisa dessa? E ainda diz que é filho de Deus. Eles rejeitavam, irmão. Eles não admitiam Jesus ser Deus. Porque o homem é carne e é pecador. Então eles não aceitavam isso. Por isso que Paulo trata bastante disso. Do nosso culto, da nossa adoração, mesmo pecadores, mas fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, quando a Bíblia fala, irmãos, do culto racional, que nós devemos apresentar o nosso corpo para que seja agradável a Deus e santo. Quando nós viemos prestar culto ao Senhor e adorar ao Senhor com nossos cânticos, louvor e adoração, como está a nossa vida diante do Senhor? Como está o nosso coração diante do Senhor? Como está a nossa seriedade e verdade dentro do nosso coração? Irmãos, não dá para se esconder de Deus, não tem como disfarçar diante de Deus. E é interessante, irmãos, quando Davi entende isso, e ele agora traz a arca da maneira correta, da forma que deveria glorificar o nome do Senhor, a palavra diz que há alegria, há
o prazer de poder estar diante do Senhor. Versículo 25. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado, o ajudador agora é o Senhor. Os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor ofereceram sacrifícios, 7 novilhos, 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e os quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpa. Agora sim, com alegria, com gozo, com regozijo, mas fazendo a obra do Senhor da maneira que deveria ser feita. Irmãos, os sacerdotes se colocaram em seus lugares, os levitas nos seus lugares. Irmãos, às vezes a gente fala sobre isso, né, quando se discute muitas vezes métodos, liturgia, formas. Irmãos, homens e métodos devem ser governados por Deus. Está no versículo de número 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Não são só métodos e formas, mas o homem precisa estar alinhado com o Senhor. A obra de Deus é santa. Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, eles ofereceram sacrifícios. Perfeito sacrifício deve estar sempre na frente, irmãos. O perfeito sacrifício deve estar sempre na frente. O cumprimento de um dever de modo errado altera a sua natureza e o torna em pecado. Sacrifício perfeito, eu já falei para os irmãos aqui, que é o Senhor Jesus. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, prestamos um culto e para Deus sobe como um aroma suave, sacrifício perfeito. Por quê? Porque nós estamos aqui em nome de Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim, Jesus Cristo. É o único intermediário e mediador entre Deus e os homens. O único que foi até a morte de cruz, e nos comprou com seu sangue, ofereceu o sacrifício que foi agradável a Deus. Eu quero deixar aqui mais 3 textos na palavra de Deus que eu acho bastante interessante, irmãos, onde nós devemos atentar em relação ao nosso culto, à nossa adoração, a tudo que a gente faz, principalmente quando entendemos que estamos fazendo para o Senhor, e é até algo bastante difícil às vezes, né? Irmãos, nós que estamos em Cristo, presta atenção no que eu vou falar aqui. Nós que estamos em Cristo, nós já aprendemos que tudo que nós fazemos, devemos fazer, nós fazemos como se estivesse cultuando a Deus na nossa individualidade. Lembram disso? Saímos do culto aqui e continuamos com o nosso culto. Então entendemos que tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Agora, algo que é importante a gente lembrar também, irmãos, que para aqueles que estão em Cristo, irmãos, tudo é espiritual. Ainda que lidamos com o natural, irmãos, com a matéria, tudo na nossa vida é espiritual. Não tente e não pense em desconectar alguma coisa. Na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, tudo é espiritual. E aí, a palavra de Deus para nós nesta noite é: nós lidamos com as coisas de Deus com mãos humanas. Então, nós que professamos uma fé em Cristo e que lidamos com essas coisas de Deus com as nossas mãos, devemos estar atentos de como fazemos e para quem estamos fazendo e como está a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Irmãos, eu gosto sempre de lembrar desse salmo, Salmo 116, quando o salmista ele pergunta para Deus assim: Senhor, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que eu posso dar para o Senhor de tudo que o Senhor tem feito por mim, inclusive a vida eterna? O que o salmista responde? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cálice da salvação, irmãos, quando você diz que você bebe o cálice da salvação, é você tomar consciência. Tomar o cálice é tomar o entendimento.
você é consciente, você compreendeu o sacrifício de Jesus da cruz que te comprou com sangue, e você agora é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e você é do Senhor. Isto é tomar o cálice. E quando nós tomamos o cálice, ou seja, a gente tomou consciência e entendeu isso, e invocamos o nome do Senhor, nós agradamos a Deus. E aí, é claro, nós aprendemos aqui, entendemos que só aqueles que estão em Cristo podem agradar a Deus. Só aqueles que estão em Cristo podem servir a Deus. Só aqueles que estão em Cristo, quando fazem a obra que agradam a Deus. Nós conhecemos muita gente que fazem muitas coisas e ficam até soberbos e metidos e até colocam o nome de Deus naquilo que fazem, mas a palavra de Deus diz que todas as obras que são feitas por aí, que não é em nome de Jesus ou para Jesus ou em Jesus, não tem valor nenhum, é anátema para o Senhor. É claro que vai trazer benefício para o homem. Talvez você receba a resposta com aquela obra que você fez para a vida de alguém, e é algo que é no coração do homem, sempre teve. No coração do homem há essa alegria e prazer de servir, e há muitos homens, e qualquer um, até o ateu, ele gosta de servir, e quando ele serve, ele sabe que está fazendo algo bom. Mas mesmo ele fazendo algo bom, que agrada a alguém, e que ele possa ter resultado, e resultado até para si, esta obra não agrada a Deus. A obra que agrada a Deus é só aquela que é feita em Cristo Jesus. O Senhor requer de nós santidade. Capítulo 15, versículo 12 e 13 de Crônicas, que nós já vimos, o versículo diz: Vós sois o cabeça das famílias dos levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Nós, como servos do Senhor, irmãos, precisamos estar no lugar certo, na hora certa. Precisamos estar nas mãos do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. E para a gente orar, irmãos, não despreze a glória de Deus e não torne as coisas de Deus comuns.